aqui conosco online e também aos irmãos desencarnados também, que todos nós possamos ter um ótimo encontro, uma ótima aula e um ótimo amparo espiritual. Hoje teremos conosco o irmão Zeca Oliveira, que irá tratar conosco o tema As Nossas Escolhas. Então, que Deus abençoe ao irmão e a todos nós. Meu irmão Zeca, é com você a palavra. Tenha um bom trabalho, meu irmão. Obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Eu gostaria de expressar a minha alegria mais uma vez de dividir com vocês esse momento de aprendizado. Para todos vocês que encontram-se no presencial, que Jesus os abençoe e que os trabalhos dessa noite sejam todos eles banhados com a luz do amor do Mestre em cada coração que aí se encontra, nos dois planos da vida. É muito bom quando nós vamos refletir sobre nós mesmos e quando nós passamos a compreender a bondade de Deus, nos dando a oportunidade da conquista de estarmos no contexto espiritual do Consolador prometido. O nosso tema de hoje é um tema de suma importância para a humanidade, não só para mim, não só para você, para toda a humanidade, que é o que vai dar um direcionamento à vida de todos nós, às nossas escolhas. Mas nós temos um Pai que nos ama tanto e que confia plenamente em cada um dos seus filhos, que lhes oferece, digamos assim, a grandiosidade, oportunidade de cuidar da própria vida, de cuidar de si. E quando nós vamos falar de escolhas, nós vamos refletir sobre o Pai. Nós pais, nós mães, quando recebemos um Filho de Deus no nosso lar, sobre nossa tutela, que é totalmente dependente de nós, porque ainda não consegue caminhar com as próprias pernas, ainda não consegue tomar as suas decisões, ainda não consegue elaborar pensamentos, projetos, sonhos para as suas vidas, porque até então aquela criatura está impossibilitada de tomar as decisões necessárias para o seu crescimento espiritual. Daí a importância do amor incondicional de cada pai, do amor incondicional de cada mãe, para poder providenciar o melhor para aquela criatura, para aquele ser indefeso. Assim, nós transferimos essa analogia para o plano espiritual. Dentro do processo da reencarnação, dentro do processo da lei de causa e efeito, da justiça divina, da necessidade de cada espírito. Assim, também tem Deus todos os cuidados conosco antes de nos enviar a este lar que vai nos receber. Porque muitas vezes nós somos essa criança indefesa. Muitas vezes nós não temos condições de conduzir a nossa própria vida. Nós não temos condições de realizar as nossas próprias escolhas. Não conseguimos caminhar pelas nossas próprias pernas. Mas aquele Pai que nos ama incondicional, que só quer o nosso bem, ele organiza todo o planejamento e nos rodeia de pessoas
que voluntariamente cuidam de nós, velam por nós, zelam por nós, que se organizam, muitas vezes em grupos, para poder elaborar o melhor plano da nossa caminhada terrena. Assim funciona o amor do Pai, após nos condicionar e nos envolver no amor incondicional que tem por cada um de nós, ele organiza todo o caminho e nos envia para a Terra. E nos dá a oportunidade de receber uma educação dos nossos tutores, que voluntariamente responsabilizam-se por nos receber nos seus lares, que é na sua família, que são nossos pais, nossas mães, e estes serão aqueles que vão dar o norte para que todo projeto, todo plano divino seja estabelecido nas nossas vidas. Então, eles nos mostram o norte. E o Pai nos condicionou, nos preparou para, no processo de crescimento, tomar conta de nossas vidas. Então, seremos nós os responsáveis por cada passo que dermos a partir de determinado momento em nossas vidas. São esses os grandes momentos de nossas escolhas. São elas de suma e grandiosa importância para o nosso bem-estar, para a nossa paz, para nosso equilíbrio. São as nossas escolhas. Portanto, tenhamos sempre bons pensamentos, porque os nossos pensamentos se transformam em palavras. Pensamos, elaboramos, falamos. Então, é importante que tenhamos sempre boas palavras, boas conversas, conversas edificantes, voltadas ao bem, ao belo. Por quê? Porque essas nossas palavras vão, além de influenciar profundamente em nossas vidas, influenciará, e muito, que não fazemos nem ideia, nas vidas dos outros, dos que nos rodeiam, dos que fazem parte do nosso convívio. E essas nossas palavras, elas se transformarão em ações. E é importante que tenhamos sempre boas ações, porque essas ações vão se tornar em hábitos. Nós vamos nos acostumar a fazer, a realizar boas coisas, boas ações. E isso tornando um hábito, automaticamente nós vamos construir valores. Bons valores. Cada ação no bem que você realiza é mais um valor que você adquire para a sua essência. E esses seus bons valores se transformam no construtor da tua caminhada. Observemos que há um caminho para que possamos chegar na melhor parte, que é a parte onde você vai tomar a decisão do melhor caminho a tomar, a seguir. Partindo da elaboração do seu pensamento, chegando até as boas ações, os bons hábitos e a construção de valores. Aí entra a liberdade de escolha, que é grande dádiva divina. É um dos maiores presentes que Deus nos deu, além da vida, é a oportunidade de conduzi-la, de tomar as decisões melhores para as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, tem um fator que é de grande responsabilidade nisso. Porque, muitas vezes, nós acabamos decidindo pelas opções equivocadas.
Ao invés de caminharmos pelo caminho florido, nós pegamos trilhas espinhosas. Mas nós temos que ter a consciência que fui eu. Sou eu que tomei a decisão de ir por esse caminho espinhoso. Eu não posso querer que ninguém se responsabilize pelas minhas ações. Todas elas cairão sobre a minha responsabilidade. Entretanto, seja pelo amor ou pela dor, nós seguiremos no processo evolutivo mais ou menos rápido, de acordo com a visão de cada um. Porque todos nós sempre iremos. A lei do progresso vai nos levando na direção da construção da paz íntima, de um futuro belo, sublime, e nos aproximando cada vez mais de nosso Pai, de nosso Mestre. E isso é fundamental e importante. Então, a qualidade, pensemos bem nisso, a qualidade de nossas escolhas está diretamente relacionada com a visão de mundo que temos, com a visão de pessoas que temos, com a visão de tudo que nos chega, do que a vida nos oferece, seja enfermidade, seja dificuldade, seja obstáculos, sejam problemas, de toda a monta, de qualquer variação, variedade que seja, essa visão que eu construo ao redor de mim é de fundamental importância para o meu equilíbrio, para a construção da minha paz, da minha saúde, para essa caminhada lenta que eu estou de degrau em degrau, me aproximando cada vez mais do Mestre. E pensemos bem, cada um é responsável por cada passo que der. Isso é importante que tenhamos essa consciência. E a visão, principalmente, além da visão de mundo, além da visão do outro, dos obstáculos, dos problemas, das enfermidades, das dores, das complicações que nós devemos construir, a visão de nós mesmos. Como nós nos enxergamos? Vocês já pararam para pensar como Jesus enxerga você? Como Jesus vê a mim? Paremos um pouco e vamos refletir no Evangelho a visão que o Cristo tem de você. É uma visão negativa? É uma visão pequena? Mesquinha? Jesus, olhando para você pelos olhos do amor, ele te enxerga inútil, incapaz, ou é totalmente ao contrário? Ele te enxerga com potencial que você desconhece, capacitado para enfrentar todos os embates, superar todos os embates e ainda ser um servidor do próximo, sendo capaz de conduzir a própria vida e ajudar que muitos possam também organizar deles. Estender as mãos e acolher a muitos, como o bom samaritano. Jesus enxerga você, enxerga a mim, como luz, capaz de iluminar o globo terrestre. Quando ele nos condiciona como a luz do mundo. Jesus nos enxerga como aquele capaz de levar a serenidade, de levar o equilíbrio, de dar o tempero ideal
a vida de toda a humanidade como o sal da terra. Jesus, que enxerga a mim, enxerga cada um de nós, como um Deus. Deus trazendo a condição relativa ao humano, ou vamos colocar na visão espírita, como espírito superior, capaz de realizar todos os feitos que ele fez, e ele próprio diz, e mais um pouco. Então, observemos o olhar do Cristo para nós. Pensemos nisso. O olhar com o qual o Cristo me olha, que é o olhar de amor. Aí eu venho, nesta noite, trazendo esse tema tão importante para as nossas vidas, convidar a você e a mim mesmo para ter esse olhar para nós. Vamos nos olhar com olhar de amor. Vamos enxergar a vida com olhos do amor. Vamos enxergar o outro com olhos do amor. Mas, Oliveira, mas é tão difícil porque ainda não consegui amar como Cristo, mas você já ama. Eu já aprendi a amar dentro da minha condição de amar. Mas, Oliveira, a vida é tão difícil, tão complicada. Aí é uma colocação muito íntima. A vida é complicada ou está tumultuada, desorganizada? Ou melhor, ou eu ou você estamos complicando com as nossas ações, porque nós não elaboramos aquele caminhozinho do pensamento, das palavras, das boas ações, das boas atitudes, dos bons hábitos, da construção de valores, para poder tomar nossas escolhas, trazendo a visão com um olhar de amor em tudo que nos cerca. É fácil fazer escolhas? Não. Mas observe, a todo instante você está fazendo escolha. O simples fato de hoje você estar nos assistindo pela internet, através das redes sociais, você fez sua escolha. Você que está aí na instituição, nesse repouso de oração, nessa fonte de amor, que é o Ismael, você fez sua escolha de estar aí hoje. E até você chegar aí, nós sabemos que não foi fácil. Você enfrentou, diante das incertezas em que os dias atuais nos apresenta, você enfrentou muitos embates íntimos para ganhar confiança, segurança e tomar a decisão de estar aí presente. Então, tomar decisões, fazer escolha, nunca é fácil, nunca será. Mas a pergunta é, estamos nos construindo para fazermos as escolhas certas? Vou repetir. Nós estamos nos construindo para fazermos as escolhas certas nesse processo de crescimento íntimo, de visão de mundo, de pessoas e de nós mesmos? E se alguém lhe dissesse que a beleza e a felicidade estão ao seu lado, radiante, e que lhe falta apenas uma sensibilidade para percebê-la, ou você enxergar com os olhos do coração, você acreditaria nisso? Que a felicidade e a beleza e o bem-estar e o equilíbrio está à sua volta, aguardando a sua ação, que a paz está à sua volta, está nas energias do seu envoltório, aguardando as suas ações. Qual a importância dessa sensibilidade na hora da escolha de cada um de nós, no momento ideal de tomar uma decisão?
é trazer afeto, carinho, amor, caridade para consigo mesmo. Sejamos caridosos conosco. Sejamos pacientes conosco, porque muitas vezes a gente é impaciente conosco mesmo. Sejamos amorosos conosco. Compreensivos, porque muitas vezes nos cobramos tanto, exigimos tanto de nós, que acabamos perdendo o rumo, perdendo o equilíbrio, porque exigimos coisas de nós que ainda não somos capazes de realizar. E isso nos massacra. E olha que decisão eu estou tomando. A minha atitude está fundamentada numa decisão de exigências que ainda não sou capaz de realizar, e isso me massacra. E isso me destrói. É isso que eu quero para mim? Ou seria melhor que eu fosse compreensivo, paciente, caridoso, amoroso comigo e fizesse uma avaliação profunda das minhas potencialidades, das minhas limitações, das minhas fragilidades e passasse a não exigir, mas sim a compreender até onde eu posso ir. E fundamentado no amor a mim e no amor ao próximo, jamais eu iria me decepcionar, me frustrar ou decepcionar ninguém, porque eu estaria sendo honesto comigo mesmo e com o outro e com a causa maior que é a qual nós participamos, sem exigências descabidas e sem construções ilusórias, e sim um pé no chão, dentro da minha realidade, fazendo isso a melhor escolha para a caminhada daquele dia, daquela noite, dentro daquele problema, daquela situação, daquela circunstância em que estou envolvido, eu, serenamente, fiz uma viagem mais profunda com olhos de amor em mim mesmo. E compreendi que determinada situação eu ainda não estava em condições de decidir por ela. Então, vou optar por aquela em que eu sei e tenho confiança que vou conseguir êxito. Mesmo em termos de proporção, que uma seja 80, a outra seja 10. Mas se eu não posso chegar aos 80, eu vou chegar aos 10. Porque de 10 em 10 eu chego aos 80. E quando eu me desesperar pelas construções dos valores, pelas belas ações, pela construção de bons hábitos, torna-se comum, normal, corriqueiro essa construção. E quando eu menos percebo, sem me massacrar, sem me frustrar, sem me decepcionar, eu consigo chegar aos 80. E quando um olhar de fora olha para você e diz assim, mas Carlos, mas Manuel, olha como você está, olha que legal, a sua mudança foi tamanha. Mas aquela criatura não compreendeu ou não enxergou todo o processo que foi lento e gradativo dentro da sua intimidade para que as suas escolhas não o levassem a um caminho doloroso. Não é pisar em ovos, não é se omitir, é compreender e racionalizar, fé raciocinada. Aquela que você coloca os pés no chão, toma a atitude, consciente de que o amparo vem porque Jesus prometeu e garantiu.
Então, quando nós vamos falar de escolhas, é bem interessante a visão que o Livro dos Espíritos nos traz. Na questão 860, Allan Kardec, pedagogo, conhecedor profundo de uma metodologia simples para chegar às melhores posturas ou às melhores respostas obtidas, ele elaborava perguntas com uma maestria fora de série. E em se tratando de escolha, ele já foi fazendo a pergunta 860 do Livro dos Espíritos, para nosso estudo. Aí, quem quiser anotar. Aí, Allan Kardec diz assim, na 860. Pode o homem, por sua vontade e seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se? Ou seja, pode você, com suas atitudes, modificar determinadas situações que poderiam complicar a sua vida? E ele recebeu uma resposta dos espíritos fantástica. Pode, sim, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento com a sequência da vida que ele escolheu. Se é para o bem, se é para o belo, se é para o crescimento, o amadurecimento do ser, e a sua decisão foi de mudar determinada circunstância ou fato que iria acontecer na tua vida, você conseguirá. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu já falei na primeira vez. Emmanuel tem uma colocação que eu achei fantástica, que ele diz assim, que somente em pensar no bem, a gente não faz ideia de quantas internações, idas a hospitais, a enfermidades menores nós evitamos, só de pensar no bem. Imagine você agir no bem e consciente da sua ação na vida, na sua e nas dos demais. O que a gente não pode mudar, na realidade, são os principais fatos elaborados, como eu falei lá no início, por aquela equipe que nos ama e deu um direcionamento, nos condicionou, nos preparou e deu, então, esses fatos, que são os mais importantes, os principais da nossa reencarnação, é difícil da gente mudar, porque foi justamente já uma escolha prévia nossa, mas que nós podemos mudar o caminho até chegar lá, porque não há determinismo. Há, para as nossas vidas, desde o plano espiritual, metas estabelecidas. A doutrina espírita nos ensina que não há determinismo. Há metas estabelecidas para o teu crescimento. E essas metas, tem alguém responsável para realizá-las. É você. Sou eu. Então, é preciso que a gente reflita sempre quais são as nossas escolhas. O que estamos elegendo para a nossa vida. É importante que a gente aprenda a discernir isso. Qual a melhor escolha para a minha vida? Nós sabemos quão difícil é a convivência, seja no lar, seja no trabalho, seja no ambiente da casa espírita. Eu estou falando da casa espírita, mas em qualquer templo religioso ou de sincretismo religioso, de cultura. Onde a gente esteja, onde tiver gente, tem problema. Isso é mera ilusão, é fantasia nossa querer passar no convívio sem nenhuma dificuldade na nossa relação com os outros. E no Livro dos Espíritos, me lembrei agora aqui, tem uma pergunta que diz que nós fomos criados, no princípio, simples ignorância, e somos justamente criados para vivermos em sociedade. Por quê? São justamente as nossas relações que vai nos amadurecendo, nos fortalecendo, são as provas, são os testes
de todas as aulas que recebemos durante a nossa vida, não só nessa existência, colocada em xeque no momento das dificuldades dos nossos relacionamentos. Seja esse relacionamento, qual for, seja de amizade, seja de sociedade na parte financeira, seja de trabalho na questão hierárquica, patrão, empregado, chefe, seja como amigo de trabalho, seja na faculdade, na escola, seja no lar, onde você estiver, ali ao seu lado, há pessoas como você que está fazendo uma viagem longa, muitas vezes árdua, dolorosa, pelas escolhas equivocadas que realizou. Então, é importante que você aprenda a discernir qual a melhor escolha para você. Não podemos esperar que os outros tomem as decisões que dizem respeito à nossa vida. Esse tempo já passou. Nós passamos por essa etapa no plano espiritual, muitas vezes. Nós passamos por essa etapa na infância. Mas chegou o momento de caminharmos com as próprias pernas e sermos aqueles que irá conduzir a nossa vida. Então, é importante isso, esse discernimento. E compreender o impacto que cada escolha irá causar na nossa vida. Cada escolha, observe, você está abdicando de alguma outra. Quando tem uma coisa para você escolher, consequentemente, você está deixando outra para trás. Daí porque as decisões são tão difíceis. É como se fosse uma moeda e, de repente, você tem cara ou coroa. E cabe a você, cabe a mim, tomar a decisão, porque a vida precisa caminhar. Ou de um jeito ou de outro eu vou caminhar, ou bem ou equilibrado, ou desequilibrado, doente, enfermo, depressivo, envolvido em um processo mais doloroso de obsessão, mas eu vou caminhar. Mesmo em meio à dor, sangrando, mas eu vou caminhar. O tempo vai passando, as horas vão caminhando, e se eu não tomar a decisão acertada para reagir na hora certa, se eu não tiver construído uma visão de vida, com olhos do amor para mim, para os outros, para a enfermidade, para todas as situações que me envolvam, há uma possibilidade imensa de eu desviar o caminho daquelas metas estabelecidas outrora. E mais, muitas vezes, prejudicar ao invés de ajudar muitas vidas. Então, é muito difícil sabermos a dimensão das nossas escolhas, das escolhas que iremos tomar. Desconhecemos o poder dessas escolhas. Nós desconhecemos o poder da nossa escolha. Daí, portanto, a importância das lições da doutrina espírita no combate ao egoísmo. Justamente porque nós não estamos sozinhos, nós estamos rodeados de pessoas em todas as situações, como eu falei. E quando nós vamos buscar o egoísmo, se eu não me engano, você vai encontrar a partir da questão 913 do Livro dos Espíritos. Quando lá é perguntado a Allan Kardec quais dos vícios mais radical, mais destruidor, mais ou menos assim a questão, fica para o dever de casa, e lá os espíritos respondem o egoísmo, a chaga da humanidade. O orgulho é filho dileto do egoísmo. Assim nos ensina o Evangelho. É a raiz de todos os males, o egoísmo. Olha que interessante.
Está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é na 913. Mas, como o nosso codificador, ele não tinha essa visão apenas do negativo, ele ia buscar o positivo. Aí pergunta se a gente vai conseguir vencer o egoísmo em nós. Aí nós vamos encontrar a resposta na questão 917. E mais na frente, Santo Agostinho, na 919, ele vai nos trazer a fórmula que ele usou para vencer a si mesmo. Então, repito, se eu não me engano, é 713 e 717, a questão do egoísmo, certo? Então, depois, eu tenho quase certeza que é isso. Mas é importante que a gente entenda que as decisões que eu tomo para a minha vida não podem ser fundamentadas só no eu. Eu na primeira, eu na segunda, eu na terceira pessoa. Não pode ser, porque aí seria uma decisão pautada no egoísmo, a grande chaga. E eu não posso esquecer que essas decisões, essas escolhas, ela vai influenciar na vida de muita gente. A gente não faz ideia da dimensão. Então, é um poder imenso cada escolha que você faz. Nós temos que compreender e buscar um conhecimento maior, mais profundo sobre isso. Porque a gente fala de escolhas, ação e reação, causa e efeito, livre-arbítrio, mas a gente fica só na fala, a gente fica só na teoria. E quando isso vai causar impacto profundo na minha vida e na vida de muita gente? Nós nos fundamentamos em quê? Só na nossa dor? Só nas nossas necessidades? Ou nós ampliamos a nossa visão e começamos a olhar o mundo com olhar de amor e enxergamos também as dores e as necessidades dos outros? É importante que possamos compreender a nossa responsabilidade nisso. Porque cada decisão que nós tomamos irá causar impacto, não só na minha vida, não só na sua vida, mas na vida de alguém. Mas como fazer as escolhas e ser feliz, Oliveira? É bem interessante, né? Porque essa é a proposta da vida. É você partir do átomo à angelitude. Está lá no tomo 1 do Este, nós vamos encontrar a viagem do princípio espiritual que ora estava dormindo, ora estava nos minerais, depois se agitando, né? E foi despertando, foi tomando consciência, e de princípio espiritual, viajando pelos 4 reinos, atingiu a condição de espírito com a possibilidade de habitar um corpo humano. E olha a viagem que nós já construímos, já fizemos. Olha o que nós já vencemos. Do adormecido ao despertado. Então, essa viagem já foi longa. E temos um caminho muito mais longo pela frente até chegarmos na meta estabelecida pelo nosso Pai, que é o retorno do filho pródigo ao lar de paz e de amor, na condição de espírito puro. Essa é a grande meta de nossas vidas. E como fazer isso? Será que o Espiritismo poderia nos ajudar, nos dar algumas dicas para que a gente, pelo menos, organize esse caminho, organize pelo menos a nossa cabeça, porque há horas em que a nossa cabeça está como um quarto de despejo, todo bagunçado, todo revirado. A gente vai pegando, vai jogando as coisas,
vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e na correria a gente não tem tempo de organizar. E quando a gente vai perceber, o quarto já está infestado de insetos. Rato, barata, cobra, tartaruga, o que você imaginar, lá tem, né? O nosso cachorro está morando lá, os nossos gatos estão fazendo morada, e o quartinho está daquele jeito. Aí você desperta, meu Deus, como está esse quartinho? Eu preciso organizar. Aí observe o trabalho que dá para você reorganizar. Você vai ter que destruir, tirar tudo que ali está, fazer uma asepsia fluídica, ou seja, fazer uma limpeza geral para que você possa colocar tudo no devido lugar, agora organizado, para que você precise, você tenha acesso a cada coisinha que ali está durante toda a construção que você vê em 8, 10, 15 anos. E assim, muitas vezes, é a nossa mente. Nós transformamos nossa mente em quartinho de despejo das nossas escolhas equivocadas. Aí, para não enfrentarmos, para não aprendermos com o erro, a gente vai acumulando aquelas coisinhas. E quando menos esperamos, estamos com a mente toda bagunçada. Mas a doutrina espírita vem nos convidar a compreender que o alto amor vai nos proporcionar uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja, do que eu quero para a minha vida, certo? O que eu posso realizar. Então, uma das primeiras dicas é que a gente escolha ter compromisso com a nossa encarnação, com a nossa existência. Que é o compromisso? É conosco mesmo. Nosso maior compromisso é conosco mesmo. Mas, para isso, a gente precisa estar disposto a lutar e aprender. Não há conquista sem luta, sem aprendizado. Quebrei a cabeça na parede, aprendi. Da próxima vez que eu passar pela mesma situação, eu não vou permitir que eu seja jogado, porque o meu corpo vai em direção à parede, porque eu sei que vai doer, vai abrir, vai ter dor no processo de medicação para cicatrizar, e até eu me recuperar, muitas vezes, leva um tempinho. Aí eu retorno a caminhar do ponto de partida onde eu bati a cabeça. Então é preciso que a gente se disponha, esteja disposto a lutar e aprender sempre. Quando a gente opta pelo aprendizado, automaticamente o amadurecimento, o crescimento e o nosso progresso aparece. Então, outra dica é que a gente procure sempre ter respeito pelo próximo e amor pelo próximo. Isso Cristo já nos falou. Tenhamos um pouquinho de respeito pelo outro, independente da condição em que ele esteja, independente da sua posição social, do seu credo, do seu partido político, do seu time de futebol, independente da sua orientação sexual, independente de tudo. Ele é um ser que merece o nosso respeito. A doutrina espírita nos convida a ter esse olhar para o outro, que é o olhar de amor. A doutrina espírita nos convida a valorizar a vida. Nunca deixe de valorizar a vida. A sua vida, a nossa vida, é uma oportunidade incrível. E cada acontecimento que há nela é um aprendizado novo e imenso, grandioso. Você precisa acreditar e saber que tudo tem um significado e nada é em vão na sua vida, nem na minha, nada de ninguém. Nenhuma situação é vazia. Não existe isso. Nenhuma situação é sem um sentido. Então, a doutrina espírita nos convida também, como um caminho saudável, um passo saudável, valorizar a vida. Nos orienta a agir sempre com resignação e resiliência. Olha que maravilhoso você ser resignado com a própria vida, é um sinal de aceitação. Com a resignação,
Você poderá agir com sabedoria diante de todas as dificuldades, de todos os problemas da sua vida. A revolta, a revolta com as dificuldades, com os problemas, com as enfermidades, só piora. Só tira a nossa capacidade de raciocinar e ir em busca da resolução. Se esforce pela preparação de, digamos, de assumir e reparar os erros. Então, há N caminhos que a doutrina espírita nos orienta de uma maneira simples e fácil para que a gente consiga êxito nessa existência e nas nossas escolhas. Permita que as mudanças façam parte da sua vida e que a felicidade faça parte da sua rotina. Seja feliz com aquilo que você faz, com aquilo que você realiza, com aquilo que tens, com a sua capacidade. Seja feliz e agradecido ao Pai pela oportunidade que te deu, que te ofertou de ser feliz na tua vida. Aí eu pergunto a você, será que você, a partir de hoje, está pronto para as suas escolhas? Eu deixo aqui essa pergunta a vocês, porque tenha certeza que você se basta, você, e o seu mundo é apenas você. Joana de Anjos diz que há momentos na vida que a gente não pode contar com mais ninguém, só conosco mesmo. E esse momento é o momento das nossas decisões. Ninguém pode decidir a tua vida. Somente você, somente eu temos a capacidade de decidir a nossa vida. Então, vou repetir a pergunta. Será que vocês, meus queridos amigos Ismael, meus queridos amigos que estão nos assistindo através da internet, será que você já está pronto para fazer as melhores escolhas da tua vida? Jesus te abençoe. Muita paz e muita luz em cada escolha que fizeres. Muita luz. Obrigado. Ei, meu amigo Oliveira, muito obrigado. É como ontem o irmão que veio falar hoje aqui com a gente, ele falou ontem que todos nós temos dois grandes presentes de Deus, a vida e o livre-arbítrio. E é com a vida e com o nosso livre-arbítrio que a gente faz as nossas escolhas. Né? Todos nós temos os bons espíritos que nos guiam, que nos velam, isso é certo. Mas eles não podem fazer aquilo que a gente é capaz de fazer, aquilo que nos compete a fazer, que são as nossas próprias escolhas, né? O que a gente pode avaliar o que é bom, o que é errado para cada um de nós. Como eles agem com sabedoria, né? Eles sabem que se decidirem por nós, estão nos deseducando. Então, para que nos eduque, permite que a gente escolha. É verdade. Então, e assim a gente segue, de uma encarnação para outra, errando e aprendendo. Quando o próprio Cristo falou, eu venci o mundo, porque ele já vivenciou tudo isso, ele já fez as boas escolhas dele. Né? Hoje ele está onde ele está, mérito dele, as escolhas que ele fez. E todos nós temos a nossa capacidade de fazer. Né? Deus ampara todos, Deus não deixa ninguém desamparado, desabrigado. Né? Então, assim, a gente agradece, meus irmãos, por mais uma noite. A gente espera que os trabalhos aí possam ter um bom encerramento lá no pré-presencial, porque por aqui a gente já está encerrando. E vamos voltar a palavra ao irmão Oliveira, para que ele possa fazer as suas considerações finais e, se ele quiser, a prece final também. Com você, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, o carinho e a paciência de vocês, né? De estar conosco aqui na quinta-feira.
construindo essas reflexões que pode ser, não para vocês, mas para mim, de suma importância, porque nós que falamos somos nós primeiros que ouvimos. Né? A verdade é essa. Então, e que precisamos ouvir, ter ouvido de ouvir. Né? Então, eu peço a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, que nessa noite ilumine os nossos corações com energias transformadoras que venham promover uma verdadeira asepsia na nossa alma, transformando cada segundo, cada instante de nossos passos, de nossa caminhada, de nossas ações, em ações do bem, em ações de amor. Uma verdadeira caminhada de paz e alegria para todos nós. Que Jesus ilumine a mente e o coração de todos nós que estamos assistindo, que estamos no presencial. Muita paz a todos. Obrigado. Muita paz, muito obrigado, meu irmão. Se Deus quiser, até o próximo encontro. E assim a gente encerra por aqui. Mas os irmãos que estão no presencial, aguardem só mais um pouquinho para ter o encerramento final. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau para vocês. Tchau.